Vamos dar início aqui à aula de hoje de nefrologia. Vocês estão me escutando bem? Vocês estão me vendo bem? Como é que está aí a transmissão? Tá ótimo, Mitch. Bom, gente, então a aula de hoje é um outro tema muito importante, né, da nefrologia, né, uma etiologia de doença renal crônica, né, segundo a estatística brasileira, né, da SBN, é a causa mais frequente de doença renal crônica terminal no Brasil. Se isso é de fato, né, verdade ou não, vamos tentar discutir aí nos próximos slides, certo? Então, a aula de hoje, nefroesclerose hipertensiva. Bom, aqui está o censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, né, mostrando que nos últimos anos o número de pacientes em diálise vem aumentando exponencialmente, né? Tínhamos lá no ano 2000 cerca de 42 mil pacientes fazendo diálise, seja hemodiálise ou diálise peritoneal, né? E aqui em 2014 já mais de 110 mil pacientes em terapia renal substitutiva. No Brasil, acho que a Ana consegue falar até melhor do que eu acho que mais em torno de 90% dos pacientes fazem hemodiálise, 10% dos pacientes fazem diálise peritoneal, né? Então, no nosso meio, no Brasil, diálise peritoneal, que é um excelente método também dialítico, né, bem subutilizado. Aqui sobre o diagnóstico de base dos pacientes em diálise, né? Nós vemos que no Brasil realmente, hipertensão é a principal causa de diálise no Brasil, seguido de diabetes mellitus. Em terceiro lugar, glomerulonefrite crônica. Se uma causa primária renal, assim, a gente vê que é a terceira causa de doença renal crônica terminal, pacientes em diálise. Acho que já falamos na aula de nefropatia diabética, né, em alguns países, principalmente países desenvolvidos, né, e no Brasil também, em grandes centros, em centros terciários, diabetes mellitus já é o primeiro lugar em relação à etiologia de doença renal crônica em diálise, tá? De doença renal crônica terminal. Bom, e no Brasil, será que nessa estatística geral nós estamos certos ou errados? Na minha opinião, e baseado em alguns dados, né, acho que o Dr. Paulo também falou na última aula, hipertensão no Brasil, acho que fica muito superestimado. Por que superestimado? Já começa que boa parte dos pacientes que iniciam diálise no Brasil, eles começam em urgência, chegam no pronto atendimento em urgência dialítica e já ganham catéter de diálise. Muitas vezes a gente é um paciente que está hipertenso, tem, às vezes, uma história já de hipertensão, tomando medicação, a gente não encontra nenhum outro fator associado, e aí acaba que esse paciente é taxado como portador de quê? Nefroesclerose hipertensiva. E muitas vezes o que levou a doença renal crônica desse paciente, até mesmo a hipertensão, que boa parte dos casos é uma hipertensão secundária, né, ele ganha a culpa de ser a causa da doença renal crônica. Então, de certa forma, no Brasil, é bem superestimado isso daqui. Tanto é que existe aí até alguns especialistas, né? Existem alguns artigos que interrogam, né? Muito contraditória isso daqui, né? Nossa primeira causa de doença renal crônica é hipertensão. E tem especialista aí fora que interroga até mesmo nefroesclerose hipertensiva como causa isolada de doença renal em estágio final. E aí?
Nefroesclerose hipertensiva como causa realmente existe? Sim ou não? A aula de hoje, eu vou separar em 2 blocos, né? Uma primeira parte chamada nefroesclerose benigna, né? Que são aqueles pacientes que não apresentam grandes complicações, e a segunda parte chamada nefroesclerose maligna, né? Normalmente um paciente muito mais hipertenso, né? Com maior prevalência de complicações, seja micro, seja macrovasculares associadas à hipertensão. Mas vamos ver também que nefroesclerose maligna, ou, na verdade, a nefroesclerose maligna está num contexto ainda maior, né, de hipertensão acelerada maligna. Nós vamos ver como hipertensão acelerada maligna no nosso meio é subestimada. Existe muito mais do que a gente faz diagnóstico. Agora, primeira parte da aula, nefroesclerose benigna. O que é nefroesclerose? A nefroesclerose refere-se a doenças com alterações patológicas que ocorrem predominantemente na microvasculatura pré-capilar e envolvem secundariamente o glomerulointestício. A gente viu que a nefropatia diabética é uma etiologia que acomete prioritariamente quem? O glomérulo. Já a nefroesclerose hipertensiva, o termo nefroesclerose, né, são doenças que começam prioritariamente aonde? Nos vasos. E aonde nos vasos? Né? Nas arteríolas. Então, a alteração começa nas arteríolas e, posteriormente, pode prejudicar o funcionamento glomerular, como eu vou mostrar para vocês. Então, nós temos o termo nefroesclerose hipertensiva, quando a nefroesclerose, a gente atribui a hipertensão como a piora dessa nefroesclerose, aumento de nefroesclerose. Existe certa controvérsia, né? Se doença renal primária precede a hipertensão ou se esta resulta secundariamente em dano renal. E o que acontece, né? O diagnóstico de nefroesclerose hipertensiva, né, o paciente clássico que a gente acha como portador de nefroesclerose hipertensiva é aquele paciente hipertenso e que chega no ambulatório com uma piora de filtração glomerular, seja uma filtração glomerular de 30, 40, 50, abaixo do normal, né, alterado, e a gente vai buscar um porquê que esse paciente tem filtração glomerular baixa, ou seja, tem doença renal crônica. A gente não acha mais nada a não ser o quê? Hipertensão. E aí a gente acaba taxando esse paciente de quê? Portador de nefroesclerose hipertensiva. Né? E esse paciente, a maioria dos casos, a gente não leva a biópsia renal. Então, a gente não consegue ter uma certeza absoluta. Fica um diagnóstico presuntivo baseado em fator de risco, né, baseado na clínica desse paciente. Mas será que nós estamos certos de fazer isso? Essa é a questão principal. Só para mostrar aqui esse slide que um envelhecimento normal, mesmo sem hipertensão, os pacientes têm nefroesclerose, né? É o que eu falo, infelizmente, após os 30, 35 anos, né, as funções fisiológicas do nosso organismo, seja lá qual for, vai diminuindo. Por exemplo, filtração glomerular. Após essa idade, é estimado que a gente perca aí, no mínimo aí 1 ml minuto ano de filtração glomerular. Isso se a gente não tiver patologia nenhuma. Em pacientes que têm hipertensão, né, observa-se que esse quadro de nefroesclerose é exacerbado. Fatores genéticos também são muito importantes na nefroesclerose. Então, nós temos que na raça negra eles têm um risco 8 vezes maior de doença renal em estágio terminal induzida pela hipertensão que pacientes de raça branca. Parece que esses fatores genéticos estão ligados a esse gene APOE1 no cromossoma 22. Tá?
aqui. Mais uma vez eu falo que nossas provas normalmente são muito clínicas, né? Provavelmente não vamos perguntar isso na prova, mas a gente coloca isso daqui porque já vi questão de concurso perguntando ou afirmando em relação a esse gene no cromossoma 22. Então, vocês têm o déjà vu na prova de residência para acertar essa questão. Esse daqui é um estudo clássico muito interessante, né, do pessoal lá da USP, em que eles fizeram o quê? Pegaram 80 pacientes, né, que tinham filtração glomerular baixa, aqui ao redor de 30 ml minuto, e eram o quê? Hipertensos. Aquele típico paciente do consultório, né, que eu falei, chegou com filtração baixa, creatinina alta e só achei hipertensão. E aí eu acabo taxando de quê? Nefroesclerose hipertensiva, ele tem doença renal crônica secundária à hipertensão. Normalmente, esse paciente, a gente não faz biópsia porque eles não têm uma proteinúria muito elevada e provavelmente essa biópsia não vai alterar muito a minha conduta. Esses pacientes que eles estudaram tiveram em torno aí de 1 grama de proteinúria. Tá? E justamente eles fizeram o quê? Biópsia renal, para ver o que tinha nesses pacientes. Então, o que eles observaram? Né? Então, o N ali era de 81 pacientes, eles viram aí que cerca de 2/3, 53 de 81, em torno de 65%, 2/3 dos pacientes, em que clinicamente o diagnóstico presuntivo era nefroesclerose hipertensiva, eles realmente tinham nefroesclerose hipertensiva. Então, aquela pergunta daqueles autores lá, que eu coloquei um artigo, se existe nefroesclerose hipertensiva, eu acho que, de certa forma, está respondido. Existe aí nefroesclerose hipertensiva. Aqui, ó, 2/3 dos pacientes tinham nefroesclerose hipertensiva. Mas olha que coisa interessante. Desses 53 pacientes dos 81, 65% tinham nefroesclerose hipertensiva. Então, desses 53 pacientes, 18 tinham alterações na biópsia de nefroesclerose benigna. E 35, mais uma vez, ficou aqui 1/3 e 2/3, né? A maioria tinha alteração na biópsia renal de quê? De nefroesclerose maligna. Daí faz a gente pensar o quê? Por exemplo, lá na nossa diálise ali, do UVE, pelo menos metade dos pacientes ali são nefroesclerose hipertensiva. Não, um pouco menos que metade, mas enfim. A gente não fez diagnóstico ali de hipertensão acelerada maligna em boa parte dos pacientes. Onde que eu quero chegar? Boa parte desses pacientes tem hipertensão acelerada maligna sem diagnóstico. Então, hipertensão acelerada maligna está muito mais no nosso meio, está muito mais entre nós do que nós fazemos esse diagnóstico. Por quê? O diagnóstico clássico de hipertensão acelerada maligna é aquele paciente que vive chegando pronto-socorro em edema agudo de pulmão, em encefalopatia hipertensiva, pressão de 200, 250, 300, normalmente negro, normalmente magrinho, canelinha fina e chega em edema agudo de pulmão, né? Alguns pacientes vão ter esse perfil clássico. Outros pacientes, por exemplo, com nefroesclerose maligna, vão ser só muito hipertensos, vão piorar a função renal mais rápido ao longo do tempo e vão chegar na diálise. E talvez até chegar à diálise, muitos deles não fizeram AVC, não fizeram edema agudo, não fizeram encefalopatia hipertensiva. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando. Eu sei que às vezes é um pouco confuso esse entendimento, tá? Tá aqui. E olha que interessante. Em torno de 1/3 dos pacientes que a gente taxa como portador de nefroesclerose hipertensiva, na verdade, não tem nefroesclerose hipertensiva. Eles têm o quê?
glomerulopatia. Então, esses pacientes que chegam hipertensos, que chegam com pior de filtração glomerular, mesmo sem cilindro hemático, mesmo sem uma hematúria glomerular, que faz a gente suspeitar mais de doença glomerular, 1/3 desses pacientes, por biópsia, tem uma doença glomerular que fica sem diagnóstico. Dentre essas doenças, GESF, nefropatia por IgA, membranosa, mesangiocapilar, que é membrana proliferativa, ou comprometimento intersticial. Daí fica o questionamento, né? Será que nós deveríamos biopsiar mais esses pacientes com diagnóstico de nefroesclerose hipertensiva? Falo para vocês que não é a nossa prática do dia a dia, tá? Em todos os centros, inclusive em grandes centros. Esse perfil de paciente, proteinúria até 1 grama, perda de função, hipertensão, esse paciente é taxado como nefroesclerose hipertensiva. Sobre a patogênese, né? Hipertensão, né? Quando a gente tem hipertensão, normalmente a gente tem autorregulação. Se eu tenho uma autorregulação normal, lá na arteríola aferente, né, a pressão está aumentada, aí faz o que? Vasoconstrição, de forma adequada. A pressão capilar glomerular vai ser normal. Esse glomérulo não vai ser lesado, a filtração glomerular fica normal. Se eu tenho uma autorregulação inadequada, ou seja, não tem vasoconstrição, a pressão capilar glomerular eleva. E aí pode levar a um quadro de GESF focal, né? Glomerulosclerose focal, desculpa, glomerulosclerose. E isso até mesmo gerar uma doença proteinúrica, por exemplo, a própria hipertensão é uma causa secundária de GESF, né? E esse paciente perder filtração glomerular, diminuir filtração glomerular ao longo do tempo. E virar o quê? Ser portador de doença renal crônica, podendo chegar a diálise. Se o paciente faz uma autorregulação excessiva, faz vasoconstrição demais, o que acontece? Pode gerar isquemia glomerular e esse paciente ter esclerose desse glomérulo e ser portador de quê? Também piorar a função renal. Então, esses são os mecanismos em que um paciente com hipertensão diminui filtração glomerular. Então, respondendo aquela questão, realmente existe nefroesclerose hipertensiva. Então, são vários fatores levando a nefroesclerose hipertensiva, né? A pressão alta, a susceptibilidade genética, o meio, né? Tabagismo pode piorar, o uso de anti-inflamatório, né? O uso de sódio em excesso. E isso, no fim, vai levando a quê? Piora de filtração glomerular. E diálise. Bom, esse paciente não vai para biópsia normalmente, mas se optarmos por fazer biópsia nesse paciente, ou normalmente esse paciente a gente faz biópsia quando a gente suspeita de ter um outro fator associado. Por exemplo, um diagnóstico diferencial é quando a gente suspeita mais de doença glomerular. Por exemplo, um paciente hipertenso, pior de filtração glomerular, e 3, 4, 5 gramas de proteinúria, ou veio hematúria, e aí a gente fez uma microscopia de fase a uma hematúria glomerular. Aí a gente faz biópsia desse paciente. Mas a gente fez a biópsia, a gente suspeitou de glomerulopatia, mas não era realmente nefroesclerose hipertensiva. Quais são as alterações na biópsia de nefroesclerose hipertensiva? Então, ó, doença predominantemente vascular, acha arterioloesclerose, hipertrofia da camada média e espessamento intimal. Ou seja, uma doença que começa prioritariamente aonde? Nas arteríolas. E aí, depois, né, esse glomérulo também pode sofrer
e ter o quê? Glomerulosclerose global e segmentar. Qualquer doença renal, quando vai evoluindo ao longo do tempo, né, costuma ter, quando vai cronificando, costuma ter alteração intersticial. Isso daqui é uma peça mostrando um paciente que tem hipertensão, nefroesclerose. Olha como que os rins diminuem e ficam com essas granulações. Normalmente o rim é o quê? Todo poroso, né? Normalmente o rim é lisinho. Aqui arteriolonefroesclerose, né? Alterações aqui de nefroesclerose hipertensiva benigna. Aqui o espessamento da camada média do vaso. E aqui o glomérulo, né? Com glomerulosclerose focal ou glomerulosclerose o quê? Difusa. Mas, mais uma vez, a maior parte desses pacientes com nefroesclerose hipertensiva não vão para a biópsia. Qual a clínica do paciente? A clínica do paciente é quase nenhuma. É a clínica de quê? Pressão alta. Um paciente hipertenso. Então, para fazer diagnóstico de nefroesclerose hipertensiva, nós temos que ficar muito atentos aqui a fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Pacientes negros, pacientes com hipertensão severa, pacientes com outra causa de doença renal crônica, marcadamente nefropatia diabética. Pacientes com outras doenças renais, né, por exemplo, nefropatia diabética, né, e vai evoluir para hipertensão, também é um paciente com maior risco de ter nefroesclerose hipertensiva. Não é incomum achados de biópsia de paciente com função renal ruim, que é hipertenso e diabético, tem os dois fatores de risco, encontrarem alterações de nefropatia diabética e encontrarem alterações de nefroesclerose hipertensiva. O que é o típico? O paciente típico portador de nefroesclerose hipertensiva. O paciente hipertenso de longa data, uma progressão lenta da doença renal, então a creatinina vai aumentando ao longo do tempo, bem pouquinho, né? Há 5 anos atrás tinha 1,5 de creatinina, há 3 anos atrás tinha 1,7, há 2 anos atrás estava 1,7 de novo, e aí ano passado veio no consultório, estava 2, e aí voltou esse ano, está 2,3 de creatinina, né? Evolução lenta ao longo do tempo. Se você pega um paciente que hoje chega no ambulatório hoje, com 2 de creatinina, você pega um exame, 2 meses atrás era 1,3, isso provavelmente não é evolução de nefroesclerose hipertensiva benigna, tá? Pode ser evolução de nefroesclerose hipertensiva maligna, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E uma proteinúria leve, normalmente menor que 1 grama por dia. Aqui, ó. Daí chega o nosso questionamento. Será que realmente é a maior causa de doença renal crônica? A progressão é lenta e a minoria dos pacientes com hipertensão desenvolvem doença renal. Então, será que realmente é a nossa maior causa? Talvez algumas respostas estejam aqui, ó. Provavelmente, se não é a primeira, né, tem grande chance de estar lá entre as mais, mas talvez a segunda. Por quê? O número de hipertensos é tão grande que uma pequena percentagem é um grande número, né? Então, por isso que tem muito renal crônico hipertenso, secundária nefroesclerose hipertensiva. Né? A progressão é muito lenta, realmente. Então, a maioria dos estudos, né, que vem isso daí, os estudos não tem muito tempo, né? Então, talvez não consegue pegar todos os casos de nefroesclerose hipertensiva. A falta de biópsia realmente, né, não deixa a gente ter um diagnóstico de certeza.
E negros, né, essa afirmativa também é importante, né, tem uma variante genética que parece levar a uma propensão à doença renal crônica, secundária à hipertensão. Então, o diagnóstico, na maior parte das vezes, é um diagnóstico que presuntivo. A gente vai avaliar a lesão de outros órgãos-alvo concomitantes, né? Por exemplo, o paciente que tem nefrosclerose hipertensiva, normalmente também tem o que? Acometimento de hipertensão em outros órgãos, né? Seria muito caprichoso ter acometimento da pressão só no rim, e restrito ao rim. Então, ó, o eco pode mostrar HVE, corrobora, fundo de olho com alteração de retinopatia hipertensiva, né? O EAS, o importante é mais negação do que afirmação, né? Por quê? Como que é a urina de um paciente com nefrosclerose hipertensiva? É um paciente com proteinúria. Uma proteinúria normalmente o quê? Baixa, normalmente menor que 1 grama. Então, se a gente tem um paciente com nefrosclerose hipertensiva, uma proteinúria maior que 1 grama, às vezes até com 3, 4 níveis nefróticos, a gente vai suspeitar de talvez não ser o quê? Nefrosclerose hipertensiva, ou ter uma causa associada. Se a gente acha hematúria, coisa que não é comum na nefrosclerose hipertensiva, e mais ainda, se essa hematúria é glomerular, se tem cilindro hemático, a gente vai pensar em glomerulopatia associada ou glomerulopatia com causa da hipertensão e piora de função renal. Os rins, à medida que piora a filtração glomerular, nefrosclerose hipertensivas ficam mais diminuídos, a progressão é lenta. Então, mesma coisa, se a gente pega um paciente que é hipertenso, né, a função renal piora muito rápido, né, em poucos meses, a gente vai pensar em uma outra causa, ou uma causa associada. Futuramente, vai ser possível avaliação genética, né, e um diagnóstico, como é presuntivo, também de exclusão, né? Se a gente tem um paciente hipertenso com uma história de doença sistêmica, por exemplo, uma mulher hipertensa que é lúpica e vem perdendo função, né? A gente também, aí, de repente, essa paciente, a gente tem que pensar mais em ter um pezinho mais forte na biópsia para fazer o diagnóstico de certeza. Será que a hipertensão é nefrite lúpica, isso daí? Tratamento. Isso daqui é um slide clássico, tirei do UpToDate, mas é clássico esse estudo, né, mostrando, né, às vezes o lógico, né, tem que ser mostrado para ter validade, né. Aqui é para mostrar que quanto mais hipertenso, maior a chance do paciente ficar o quê? Renal crônico. Bem lógico isso, né? Aí, em relação à nefrosclerose hipertensiva, cai muito em prova isso daí, né? Qual é o antihipertensivo de escolha? Qual o alvo pressórico? Esse é o ASC Trial, já é um estudo já antigo. Hipertensão tem muitos estudos antigos bons, né? Tem aqueles estudos clássicos, né? Que são importantes, né? Igual o filme clássico. Então, um estudo randomizado aqui, cerca de 1.000 pacientes randomizados a usar amlodipina ou ramipril, em pacientes com diminuição de filtração glomerular, e viu-se que o quê? Que os pacientes que usaram ramipril tiveram menor desfecho composto, né? Então, e era um desfecho composto ruim aqui, ó. Diminuir filtração glomerular, chegar a diálise ou morrer. Tudo isso é ruim, né? Então, quem usou amlodipina chegou lá com maior frequência. Então, é melhor usar o quê? Ramipril. Então, um dos estudos mostrando que nesse grupo de doentes com perda de filtração glomerular, hipertensão, interessante, e ECA. Esse mesmo grande trial, né, mostrando qual o alvo pressórico, 13,8 ou 14,9. Em pacientes que não têm proteinúria muito elevada, não teve grande diferença 13,8 com 14,9. Daí, então, a gente tem outros estudos, né, mas de maneira geral, né, para vocês terem uma noção de como que a gente chega nos alvos, né? Isso não é acordado numa mesa de bar, isso daí
na maior parte das vezes, né, o interessante é que tudo tenha, hoje em dia, o quê? Um embasamento aí científico, de evidência científica. Então, antihipertensivo de escolha, IECA ou BRA. A gente já falou, acho que na aula de nefropatia diabética também, não se associa mais IECA com BRA. Tá? E associar IECA com BRA leva a efeitos colaterais, hipercalemia, aumento de índice de diminuição de filtração glomerular, até mesmo morte súbita. E então, a gente costuma usar aí ou um ou outro em dose otimizada, a maior dose possível que a gente consiga utilizar nesse paciente, possível dentro, né, da dose máxima de cada droga. Acho que o Dr. Paulo falou outro dia também, né, lembrar que usar IECA ou BRA em quem tem filtração glomerular diminuída, no início, nos primeiros dias, acho que a Ana falou que posa no consultório, né, uma de base, depois na outra semana, pede para pelo menos levar creatinina. É esperado, né, uma piora de função renal, né, um aumento da creatinina até 30% nesses pacientes nos primeiros dias ou semanas. E isso posteriormente, né, essa queda de filtração glomerular é suplantada por uma nova estabilização da hemodinâmica renal desse doente. Né, esse paciente acaba voltando a creatinina dele para o basal e a longo prazo é muito bom IECA ou BRA nos nossos pacientes. Diferente do contexto agudo, tá? Paciente que evolui com injúria renal aguda, normalmente, né, a gente costuma tirar IECA ou BRA. Né? Geralmente. Eu tenho que falar geralmente que tem algumas indicações de injúria renal aguda que, mesmo piorando função renal, eu tenho que manter IECA ou BRA. Uma delas é a hipertensão maligna. Outra, crise renal esclerodérmica. Se eu não mantenho IECA ou BRA, esse paciente não controla a pressão, tem muita liberação de sistema renina-angiotensina-aldosterona, esse paciente não melhora. Alvo pressórico. Paciente com proteinúria definida por, aqui na verdade é melhor falar albuminúria, maior que 30 miligramas em 24 horas, alvo pressórico 130 por 80, sem proteinúria 140 por 90. Isso é o que está no guideline, tá? Isso cai muito em prova, mas é um tanto quanto controverso hoje em dia. Então, se for para ter um alvo pressórico na cabeça, eu acho que vocês têm que ter esse aqui. Eu vou mostrar agora um outro estudo que talvez venha falando aí um pouquinho diferente. O que os guidelines falam nos últimos anos? Individualize seu paciente. Se vocês, a cadeira de cardio, alguém apresentou esse estudo para vocês, estudo grande, 2015, do New England, chamado estudo SPRINT. Estudou cerca de 9.000 pacientes, maior que 50 anos, pacientes com a pressão sistólica de 130 a 180, ou seja, bem hipertensos, com risco cardiovascular elevado. O que era risco cardiovascular elevado? Definido por um desses quatro. Maior que 75 anos, portador de doença cardiovascular, já portador, né? Filtração glomerular baixa, então aqui um paciente estágio 3 ou 4, ou um Framingham score em 10 anos maior que 15. Ou seja, um paciente com grande risco cardiovascular. Ele randomizou os doentes a ter um controle mais intensivo, que no final do estudo teve uma pressão sistólica de 121 e um standard, né? Com uma pressão sistólica mais liberal, um pouquinho, 136. O que ele viu? Qual que era o desfecho primário do estudo? Síndrome coronária, AVC, IC e morrer. Né? Era um desfecho composto. Quem fez o tratamento intensivo teve menos isso daqui do que quem fez o tratamento mais liberal. Então, depois desse estudo de 2015 também, começou-se a repensar se esses pacientes não têm que ter uma pressão sistólica menor que 120, realmente. Só que nesse mesmo estudo mostrou, né, que quem a gente é mais intensivo, esses pacientes fazem também mais hipotensão, obviamente, tem mais síncope,
podem ter mais anormalidades de eletrólito, fazem mais injúria renal aguda, enfim, né? Tem seu lado ruim também. Por isso que os estudos falam assim, os últimos guidelines falam, individualize seu doente. O que eu faço? Aí eu queria depois perguntar a opinião do Paulo, da Ana. Aquele paciente que chega no ambulatório, o cara já está medicado, às vezes o cardiologista medicou, o cara está lá com 110 por 60, não está sincopando, não tem pré-síncope, está bem, função renal estável. Deixa, eu deixo. Já aquele paciente que chegou com 160, 170 de pressão, você tem que melhorar essa pressão, né? O risco cardiovascular elevado. Para um início de conversa, sinceramente, eu não levo esse para 120 de pressão sistólica. Eu costumo aí usar essas metas anteriores, né? Eu acho que, não sei se vocês frequentam aí posto de saúde, né? Tem sempre de vez em quando tem um vozinho falando assim, né? Ô, doutor, não abaixa muito não, doutor. Minha pressão boa é quando eu tô com 16. Se eu coloco aí para 12, 13, eu fico tonto. Né? Muito tempo a gente não ouvia esses vozinhos falando isso, né? E não, a pressão é 120, é 130. Mas eu acho que a gente tem que acreditar mais neles, né? Até mesmo que muitos desses vozinhos também têm o quê? Hipotensão postural. Então, realmente, aqui eu vou ter que ser igual aos guidelines também, né? Tem as recomendações, tem aí essas evidências, mas aí tem que rolar uma individualização. Não tem jeito. Não tem receita de bolo. Bom, isso aqui foi hipertensão benigna, nefroesclerose benigna. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Mitch, pergunta Oi? não a Ana Paula, mas eu concordo plenamente com o que você falou sobre individualizar a terapêutica. Acho que o idoso, o grupo, né, de pacientes idosos é um grupo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem um amigo que sempre fala que o ótimo é inimigo do bom. Então, às vezes, você buscando o ótimo, você acaba trazendo malefício para o seu paciente. Então, tem que tomar cuidado. Eu acho que o alvo terapêutico 130 por 80 é um bom alvo terapêutico. Quando você conseguir controlar ainda melhor a pressão arterial no paciente, se tiver oportunidade, ótimo, mas tomar cuidado justamente por esses outros efeitos que você citou, né? No idoso, síncope, né? Injúria renal aguda, e a gente vê isso mesmo na prática, né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado. E eu acho que uma coisa interessante também da gente levar em consideração que você comentou, é o tempo de doença, né? Então, assim, quando a gente vai pensar em nefroesclerose hipertensiva, a gente tem que pensar também se o paciente tem tempo de hipertensão suficiente para justificar aquele comprometimento da função renal. Então, mas eu estou fazendo dois comentários, tá? Não sei se eu segmentei bem. Um é em questão, acho que eu concordo em gênero, número e grau, essa questão de individualizar a terapêutica, especialmente no idoso, tomar cuidado que o ótimo é inimigo do bom. E o outro ponto que eu queria colocar é a questão do tempo, que eu acho que a gente tem que entender, né, que para a pressão arterial chegar a lesar o rim, tem que ter tempo de hipertensão e geralmente é uma hipertensão mais severa, né, ao longo de algum tempo para que isso aconteça. E que por vezes a gente fica se questionando, né, a hipertensão que lesou o rim ou eu tenho uma doença renal e por isso o paciente está hipertenso, né, e como fazer esse raciocínio para chegar a essa conclusão. Eu acho que isso também é importante, né? Se o paciente teve tempo de hipertensão suficiente para lesar o rim, não lesou só o rim. É aquilo que você colocou. Olha o fundo de olho como é que está. Olha o eletrocardiograma ou eco. Tem hipertrofia ventricular esquerda, né? O fundo de olho tem nefroesclerose, tem retinopatia hipertensiva. Então ele tem tempo de hipertensão suficiente para lesar os rins e os outros órgãos-alvo. Em paralelo, eu posso ter um paciente que desenvolveu uma doença renal, por exemplo, uma glomerulonefrite, e essa hipertensão é a ponta do iceberg. A hipertensão é consequência da doença renal. Então, eu acho que os alunos que estão escutando a gente, é importante vocês terem isso em mente, né?
precisa de tempo de hipertensão para lesar o rim, e às vezes a gente faz essa pergunta mesmo, né? Se a hipertensão é causa ou consequência. Tem uma pergunta aqui: qual o intervalo que se deve pedir exame laboratorial para um hipertenso? Isso daqui eu acho que assim, acho que você vai poder falar melhor que eu, Ana. Você faz muito ambulatório, mas sobre hipertensão tem nos guidelines, né, de hipertensão, né, alguns de 6 meses, outros anuais, mas a gente, no nosso cenário da nefrologia, esse paciente de hipertensão também vem com uma outra coisa, né? Normalmente, a hipertensão que a gente acompanha é o paciente com hipertensão e, teoricamente, nefroesclerose hipertensiva, com filtração glomerular diminuída. Então, com doença renal crônica, né? E aí a gente costuma, assim, nos pacientes estáveis com doença renal crônica, né, fazer uma rotina de exames mais de perto, né? Então, depende aí do estágio da doença renal crônica. Estágio 3, 3A, 3B, 4, estágio 5 ainda sem diálise, né? O paciente entrou em diálise, o acompanhamento normalmente fica pela clínica que está dialisando, né? A gente costuma ver esses pacientes 3 vezes por semana, mais fácil, né? Mas existe alguns pacientes com filtração abaixo de 15 também, que ainda estão preparando para diálise e ainda não estão dialisando. Às vezes eles não estão urêmicos, né? E às vezes se acompanha um tempo ainda esses pacientes no ambulatório. E aí, Ana, com que frequência você tem visto esses pacientes assim, de acordo com o estágio, desde que estejam assim, estáveis da função renal? Quando o paciente está estável, está lá estágio 3, 2, principalmente o 3, eu vejo a cada 3 meses, uma taxa de filtração glomerular. Paciente com Abaixo de 60. abaixo de 60, mas superior a 30, né? Mas estável, eu vejo a cada 3 meses. Certo. Abaixo de 30, aí eu começo a ver a cada 2 meses. Agora, quando chega no estágio 5, é mensal. Dependendo do paciente, até quinzenal. Mas é exatamente isso que eu levo em consideração. É a taxa de filtração glomerular. Além da evolução, né? Assim, da estabilidade do quadro. Se é um paciente que não está estável, está instável, eu vou ver mais vezes. Mas a principal é a taxa de filtração glomerular. É exatamente isso. Estágio 5 é mensal. Estágio 4, bimestral. Estágio 3, trimestral. Claro que não é receita de bolo, né? Tem outras questões que estão levadas em considerações também, mas é basicamente isso, né? Eu também, mesma coisa. Eu levo muito para esse lado da questão da... Oi, tudo bom? Da questão do estágio. Tudo bom, Mitch? Vou mais por isso também. E, claro, da estabilidade, se você não está vendo qualquer outra coisa. Sobre nefroesclerose hipertensiva, o que eu percebo na prática, no nosso dia a dia, sim, aquele paciente que está em ambulatório, seja já em acompanhamento por doença renal crônica, ou qualquer paciente que você já conheça, parece mais fácil, né? O ruim da nefroesclerose hipertensiva é quando você é a primeira vez que está vendo, né? Imaginar, pensar em outras coisas, né? Num paciente que chega às vezes do nada, você, né? Um paciente que você já acompanha, parece mais fácil o diagnóstico, né? Vejo nesse sentido, assim, de você realmente ter uma definição de que é aquilo, pensar em outras coisas, porque vai muito de você estar acompanhando o paciente. É ruim aqueles pacientes que você vai responder um parecer que tem pouco dado, você sabe pouco da história, o paciente não sabe informar direito, como a Ana já mencionou, o Milton também está falando a questão de tempo de doença, outras comorbidades, alguma coisa que faça você pensar no diagnóstico diferencial, né? Agora, aqueles pacientes que você já conhece bem, parece muito fácil. Tanto é que quando a gente fala de superestimado na questão do estágio, é justamente para chegar, né, já para Eu não estou ouvindo bem o Paulo. Está cortando um pouquinho, Paulo. Você deve estar na diálise. Para mim o Paulo ficou mudo. Você está ouvindo? Não, está cortando. Bom, mas eu acho que
É por aí. Alguém tem mais alguma questão até agora para a gente entrar na parte de nefrosclerose maligna? Mitch, eu acho que tem que assim, também deixar claro que, apesar do nome nefrosclerose benigna, né, parece uma coisa benigna, né? Mas que Mas não é, né? Leva a diálise, né? exatamente, né? Então, na verdade, é benigno porque a progressão é lenta. Então, assim, na verdade, a diferença entre nefrosclerose benigna e maligna é a progressão. Um progride lentamente e a outra entidade vocês vão ver adiante, né? Mas é uma progressão rápida. Então, a nefrosclerose benigna, na verdade, é um paciente que é hipertenso, normalmente um hipertenso mal controlado, né? Ao longo dos anos, ele vai lesando o rim, né? Da maneira como o Mitsu mostrou para vocês anteriormente, né? Uma lesão microvascular, com alteração da hemodinâmica glomerular, levando ao comprometimento, no final das contas, leva a uma glomerulosclerose, inicialmente segmentar e focal e, em última análise, global, né? E difusa. Então, só para deixar claro que, apesar do termo, né, nefrosclerose benigna, de benigno não tem nada. É um paciente hipertenso descontrolado ao longo do tempo que vai perdendo função renal, né? Então, a importância do médico generalista, lá no postinho de saúde, manter esse paciente bem, com a pressão bem controlada, né? Eu tenho paciente, eu não vou nunca mais me esquecer de um paciente que chegou para mim no posto de saúde, ele fazia diálise em Barra, não sei se ele é paciente lá ainda. Ele era até pedreiro, ele chegou para mim no final do posto de saúde aqui em Barra, falou para mim que estava igual mulher grávida, só de sentir o cheiro de comida dava vontade de vomitar. Ele foi o último paciente do dia, ele não estava nem marcado, o cardiologista que pediu para ele me procurar no postinho. E era um paciente que estava, não me lembro os exames de cabeça, mas assim, 300 de ureia, 10 de creatinina, potássio de 6, tudo nas alturas, e ele só sabia que ele era hipertenso, e ele falou para mim que ele se sentia melhor com a pressão descontrolada do que com a pressão controlada. Quando ele tomava o remédio de pressão, ele se sentia mal. Então, ele preferiu não tomar o remédio de pressão. É um paciente, exatamente o que o Mitch comentou, né? O paciente, só que ele não era idoso, não, era um paciente até mais jovem. Ele não tolerava. Então, vamos agora aí para a parte de. Né? Oi? Não, só pedir. Então, essa questão de que não é algo tão bom assim, não, tá, gente? Vocês estão me ouvindo? Bom, gente, então agora eu vou falar para vocês sobre hipertensão maligna. Tá? Vamos lá. Nefrosclerose maligna. Na verdade, aqui a gente está falando na parte de nefrologia, né? A gente acaba falando mais do rim, mas lembrando que hipertensão maligna está dentro, né, do contexto de hipertensão acelerada maligna. O que é isso? Fator desencadeador para as lesões é um aumento abrupto da hipertensão. Né? Esse paciente não tem autorregulação adequada, né? Igual o outro paciente com nefrosclerose benigna. E isso é sentido principalmente no rim, no cérebro e na retina. Muitas vezes o fator precipitante desse aumento pressórico não é identificado, né? E apenas 10 a 15% dos casos detectam causas secundárias para a hipertensão. Então, boa parte desses pacientes com hipertensão mais acelerada, né, tem porque tem, é uma hipertensão primária, tá? Mas que evolui, né, com características, né, de lesões de órgão-alvo com maior frequência. Então, muito mais gravidade. Igual eu já falei antes, ela está muito mais no nosso meio do que a gente pensa. Em relação à conceituação, né, de hipertensão severa, vários autores fazem distinção entre hipertensão acelerada, né, eles dividiam entre acelerada é aquele que tem fundo de olho alterado até o grau 3 e maligna quando tinha grau 4. Mas a gente sabe que hoje em dia, né, não tem por que separar essas duas entidades, que a entidade é a mesma, né? O grau de acometimento ou o estágio desse paciente que é diferente. Então, é muito importante
né, até para o atendimento em pronto-socorro, que soubéssemos, né? Então, ó, quando for estudar oftalmo, deem uma atenção para o fundo de olho. Por quê? A gente só consegue identificar quando a hipertensão é acelerada com maior certeza se a gente fizer lá no pronto atendimento fundo de olho. O fundo de olho normal, aqui falando rapidamente, né, a gente olha aqui o disco óptico, que é essa estrutura, né, a papila, né, amarelada, com contornos bem definidos. De lá saem 4 grupos de vasos, 2 superiores, 2 inferiores. A gente vê as arteríolas e as vênulas. A vênula é mais escura e um pouquinho mais grossa que a arteríola. Tá? E assim, a gente vê assim bonitinho. Na hipertensão, podem ter alterações no fundo de olho. Né? Hipertensão benigna, igual a Ana falou. Benigno não é que o comportamento é totalmente benigno, é que isso evolui ao longo de muitos anos, né? Então, demora mais tempo para gerar repercussões. Normalmente, na benigna, as alterações no fundo de olho é estágio grau 1 e grau 2. Na hipertensão acelerada, nós temos alterações grau 3 e grau 4. O que é 1, 2, 3 e 4 de retinopatia hipertensiva? É a classificação de Kate Wagner. Grau 1, o paciente tem estreitamento arteriolar e alteração do reflexo arteriolar leve. Grau 2 é o paciente que tem o grau 1 e o quê? O cruzamento patológico, arteriovenoso. Então, o que marca o grau 2? O grave é assim, ó, o cruzamento. Tem cruzamento é grau 2. Já grau 3 e 4, o que tem no grau 3 e 4? No grau 3 tem alteração do grau 2, mas o que marca o grau 3? Ter hemorragia retiniana e presença de exudatos. E o grau 4 é o paciente que tem as alterações anteriores e já tem o quê? Edema de papila. Esse paciente muitas vezes está em encefalopatia hipertensiva. Então, aqui, por exemplo, um fundo de olho de paciente hipertenso, se vocês forem analisar, olhem aqui, ó, essa arteríola, como ela está com aumento do reflexo. Olha no meio dela como tem um reflexo, tem um claro no meio. Olha como tem estreitamento, né? Nessa seta preta mostrando que o cruzamento patológico. O que é o cruzamento patológico? Né? Tem o cruzamento normal, que é a arteríola passando pela vênula. O cruzamento patológico, quando a arteríola passa pela vênula, aí parece que tem uma compressão. Né? Tem alguns mais bonitinhos que parece até que a vênula está cortada no meio. Né? Então, isso é o cruzamento patológico, que já é o quê? Grau 2 de retinopatia hipertensiva. Aqui já mostrando que, ó, pequena hemorragia aqui, exudato aqui, duro, exudato algodonoso, mas a papila bem vista, ó, a papila tá bonita. Então, isso é o quê? Grau 3, presença de exudato e hemorragia. Olha como que não é tão difícil. Esse paciente já pode ser portador de hipertensão acelerada. Às vezes, a gente pega exames desse paciente, é um paciente muito hipertenso ou com hipertensão de difícil controle, né? Normalmente são pacientes negros, em que a creatinina desse paciente era 2 ano passado, aí já internou esse ano com 4 de creatinina. Né? Muito hipertenso, hipertensão difícil controlar, não usou antibiótico, não usou anti-inflamatório. Né? Esse paciente pode ter uma proteinúria maior, até mesmo proteinúria a nível nefrótico. Né? Então, muitas vezes, né, a não ser que o quadro é muito clássico, algumas vezes pode ser até difícil, às vezes a gente pode até confundir com uma glomerulopatia, por exemplo, rapidamente progressiva, né? Esse paciente com hipertensão acelerada. Olha aqui, ó, grau 4. Tá vendo papila aqui, ó? Não tem limite definido de papila. Exudatos, 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 hemorragia, ó. Então, esse paciente grau 4. Provavelmente esse paciente aqui já está precisando de terapia intensiva, talvez está indo para intubação orotraqueal, para rebaixamento de nível de consciência, né? Deve estar muito hipertenso, com encefalopatia hipertensiva.
às vezes vem associado a edema agudo de pulmão, enfim, paciente muito grave. Daqui é um artigo para mostrar, né, que o grau de retinopatia se correlaciona ao prognóstico do paciente e eventos micro e macrovasculares. No caso aqui falando sobre AVC. E, retinopatia também se associa à morte. Quanto pior o grau de retinopatia, maior a chance de mortalidade do paciente. Olha só como a incidência não é tão baixa, 1 a 10% da população de hipertenso. Mesmo jogando aqui para perto de 1%, é aquela coisa, né? 1% do muito é muito, né? 1% do universo gigante de hipertensos acaba sendo muita hipertensão acelerada maligna. Causas. Primária, 20 a 30% em brancos, 82% em negros. Então, por que isso daqui é importante? Bom, primeiro, fizemos diagnóstico de hipertensão acelerada. Né? Um paciente que internou muito hipertenso, com fundo de olho muito alterado, estágio 3, no fundo de olho, grau 3. Se esse paciente é negro, eu fico mais tranquilo em termos de investigação de causa secundária de hipertensão. Por quê? Quando esse negro vem se apresentar com hipertensão acelerada, 82% essa hipertensão é primária, não tem uma causa secundária dessa hipertensão. No nosso país, é um pouco difícil, né? Por quê? Porque todo mundo é miscigenado, então branco mesmo, sem nada da etnia negra, é difícil. Mas você pega aquele paciente seu, filho de europeu, né, europeu com europeu, né, branco, né, você pergunta ali, não tem miscigenação. Esse paciente interna com hipertensão acelerada, fundo de olho alterado, filtração glomerular baixa, esse paciente você tem que ficar de olho, tem que investigar a hipertensão secundária muito. Por quê? Em brancos, só 20 a 30% dos que apresentam com hipertensão acelerada é uma hipertensão primária. Muitas vezes a gente vai achar uma causa secundária para essa hipertensão. Qual hipertensão secundária? A maioria de hipertensão secundária que leva à hipertensão acelerada tem que lembrar de doença renal parenquimatosa, ou seja, outras causas de doença renal crônica, e doença renovascular. Isso daqui é comum também de achar como hipertensão mal controlada e tudo mais, né? A estenose de artéria renal e nefropatia isquêmica. Idade é variável, né? Os pacientes desde crianças e idosos podem evoluir com hipertensão acelerada. Consequência, os pacientes têm alta prevalência de comprometimento renal, cardíaco e encefálico. Os mecanismos, né? Fisiopatologia aí é um nível crítico, esses pacientes não têm autorregulação adequada, tem muita liberação hormonal, tem muita liberação de fatores vasoconstritores, de lesão endotelial, né? E no fim, essa hipertensão arterial e lesão vascular. Esses pacientes, muitas vezes, olha como que é interessante, esse paciente, ele fica muito hipertenso, libera muito hormônio, faz uma coisa chamada natriurese pressórica, tamanha hipertensão que ele urina, aumenta a diurese em alguns dias, expolia só de água, e esses pacientes, quando chegam no pronto-socorro, por exemplo, edema agudo de pulmão, né, chega saturando mal, hipoxêmico, pede o raio-x branco bilateral, aí você vai ver a canelinha desse doente, canela desse doente é igual um sabiá, não tem nada. Canelinha seca. Esse paciente, muitas vezes, ele não está hipervolêmico, ele pode estar até hipovolêmico, porque teve natriurese pressórica. Daí, a gente fica bem atento no pronto atendimento em pacientes com edema agudo de pulmão.
hipertensivo, porque tem dois tipos, aquele paciente inchadão, insuficiência cardíaca clássica, fração de ejeção baixa, ficou com inchado ao longo dos dias e chega em edema agudo. Esse paciente, eu tenho que pôr a mão, colocar o quê? Carregar a mão no diurético. Vai usar vasodilatador? Vai, mas eu tenho que carregar a mão no diurético. Já esse paciente com hipertensão acelerada, boa parte das vezes, ele não chega com muito volume, ele não chega demasiado, né? Apesar de chegar com o pulmão encharcado, mas ele faz edema agudo muito mais por vasoconstrição do que por hipervolemia. Então, esse paciente, se eu chuchar Lasix nele, eu posso até matar esse doente. Então, esse paciente eu tenho que trabalhar muito mais com vasodilatador, né? Então, esse paciente, muitas vezes no pronto-socorro, vai precisar de quê? NiPRID, nitroprusiato de sódio. E também tem que saber usar NiPRID no pronto-socorro, que essa pressão também não pode abaixar muito, muito rápido. Se eu abaixar muito rápido a pressão desse paciente, se ele chegou com encefalopatia hipertensiva, eu posso fazer baixa perfusão cerebral nesse paciente. Então, esse paciente, muitas vezes, né, tem que ter a sua arte lá no tratamento do pronto atendimento. Manifestações clínicas, né? Tem manifestações variáveis, né? Esse paciente pode ter uma proteinúria mais elevada, ó. 1/3 dos pacientes pode ter até mesmo proteinúria nefrótica. Esse paciente pode ter hematúria. Olha aí como que ele pode confundir aqui com glomerulopatia. Injúria renal é comum, então esse paciente pode internar com 1,5 de creatinina e na internação ir piorando para 1,5, 2, 2,5, 2,8 de creatinina. Marcadamente, esse paciente tem o quê? Fundo de olho alterado, grau 3 e 4. Alguns pacientes podem relatar essa perda de peso até mesmo porque tiveram natriurese pressórica. A maior parte desses pacientes chega no pronto atendimento muito hipertensos, com a diastólica alta, complicam com quadros neurológicos, confusão mental, isquemia, AVC, hemorragia, quadro oftalmológico, né, escotoma, diminuição de acuidade visual, alterações do fundo de olho, sintomas cardiovasculares, é um paciente que faz mais edema agudo de pulmão, é um paciente que infarta mais, né, é um paciente que muitas vezes está associado à insuficiência cardíaca. Se esse paciente for levado para biópsia, esse paciente tem uma alteração clássica chamada a nefroesclerose hipertensiva maligna, tem uma alteração chamada bulbo de cebola, né? Não sei direito porque bulbo de cebola, né? Mas eles falam que é uma alteração clássica aqui, né, na arteríola. Tem a presença de necrose fibrinoide, coisa que não tem nefroesclerose benigna. O material fibrinoide na camada muscular, na média. E o tratamento desses pacientes, né, se não entram em emergência hipertensiva, o tratamento, né, pode ser com hipertensivo oral. Se esses pacientes entram na emergência, né, no pronto-socorro em emergência hipertensiva, independente se é hipertensão acelerada ou não, né, independente se é nefroesclerose, se tem disfunção renal ou não, esse paciente merece o quê? Droga venosa. Na prática clínica, aí, na maioria dos lugares, né, a gente vai ter para usar o quê? O nitroprusiato de sódio, que é o NiPRID, e a nitroglicerina, que é o Tridil. Só lembrando, pacientes que têm associado quadro coronariano, dor torácica, não podem usar nitroprusiato de sódio, que tem um efeito de roubo coronariano, de fluxo. Já pacientes que não têm quadro de síndrome coronariana aguda associado, e tem interno, por exemplo, com encefalopatia hipertensiva ou edema agudo de pulmão, a droga de escolha é o nitroprusiato de sódio. Bibliografia. Bom, sobre nefroesclerose maligna, é isso aí, né? Então, o recado de nefroesclerose maligna
né, pensar nesses pacientes muito hipertensos, com quadros macrovasculares ou microvasculares e com perda assim, mais rápida de função renal, hipertensão, em pacientes negros, né? E mesmo que aquele paciente não tenha história de estar frequentando o pronto-socorro ou ter tido episódio prévio de edema agudo de pulmão, né? Se esse paciente perde função mais rápido ao longo do tempo, lembrar de hipertensão acelerada. E lembrar que no exame físico, beira de leito, um exame muito importante que a gente esquece, é comum esquecer qual que é, fundo de olho. Tá? E aí, vocês querem comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Vamos ver se vocês entenderam aqui rapidinho. Ó. Vou fazer 2 blocos aqui de 5 minutos. Não tem nenhum caso aqui específico, mas acho que aqui vai servir. Vocês estão enxergando o quadro branco? Sim. Então, eu vou dar 2 cenários, né? Um é o paciente que está chegando lá no ambulatório da doutora Ana, tá? É um paciente de, vamos lá, 50 anos, foi encaminhado do PSF para nefrologia por causa de que creatinina alterada, tem uma creatinina que está 1,8. É um paciente que é hipertenso há 10 anos, é um paciente pardo, tabagista 30 anos mais. Aí chegou, encaminhado do PSF, porque a creatinina era 1,8. No consultório lá, a pressão estava 170 por 110, culpa lá de vocês da doutora Ana, mas ele traz um controle do posto de casa que a pressão é um pouco melhor, é 150 por 90. E aí, qual a conduta de vocês? Como que vocês procederiam? No exame físico não acha muita coisa não, é basicamente isso daí. O que vocês iriam pedir? O que vocês iam fazer de terapêutica? E aí? Vamos lá. Quer acrescentar alguma coisa, Ana? Paulo, Ana? Mitch, você chegou a pedir, além da creatinina, você tem o EAS do paciente? Não, ele chegou assim, chegou do posto com assim, aqueles encaminhamentos assim, solicita avaliação da nefrologia. Isso nunca acontece. Quero ver se eles sabem assim, o que vai pedir, o que eles vão esperar nesses exames, quais são as condutas. O pessoal fica com vergonha, não. Ó, tem pouca gente na sala. Pode perguntar, pode usar o microfone. Né? Ó, no posto de saúde, normalmente não mandam EAS para a gente, mas eu vou dar um EAS aqui. A única alteração que tem é uma proteinúria, uma cruz no EAS. Não tem hemácia, não tem hematúria, proteína, uma cruz. Pessoal, nenhuma sugestão? Como é que vocês vão fazer a abordagem inicial desse paciente? Vocês estão aí? Vai valer, aí vai aparecer um monte, né? Estranho. Deixa eu ver. Acho que alguém está falando alguma coisa aí, ó. Alguém colocou alguma coisa no chat? Até agora não.
Quer virar aluna então, Ana? Vamos lá, vou virar aluna então, Mitch. Então fala para a gente aí o que você faria aí no ambulatório, o que você pediria, o que você ia esperar aí do... Olha, eu iria com 50 anos, sexo masculino, né, Mitch? Aham. Eu iria primeiro conversar com ele, orientar uma dieta restrita em sódio, ia conversar, saber como é que é a alimentação dele do dia a dia, entender melhor a vida da pessoa, né? Saber as comorbidades. Primeiro, eu ia entender melhor quem é esse paciente. Então, antes de qualquer coisa, bem, qual é a profissão, como é que é o dia a dia dele, se ele tem alguma outra doença associada, já tomou algum remédio de pressão, se tomou porque parou, né? Ele não toma nenhum remédio atualmente, né? Ele está tomando, então, amlodipino, 5 miligramas por dia. E ele sabe se ele está aderente a esse tratamento. Ele falou que há um mês está tomando isso, desde que foi no pronto-socorro com a pressão alta. Entendi. Bem, uma vez entendido quem é esse paciente, se é um paciente que eu percebo que tem aderência, está usando essa amlodipina direitinho, pode ser que ele não esteja fazendo a dieta adequadamente, eu ia conversar sobre a restrição de sódio, e ele ia ter que fazer uma associação de outro antihipertensivo. Explicaria para ele que a pressão dele já está machucando os rins, né? Acho importante a gente ter uma linguagem para o paciente, falar, olha, seu João, o senhor tem com pressão alta e a pressão alta do senhor já está machucando os rins. Já existe uma perda da função renal, a gente teria que calcular a taxa de filtração glomerular. Aí eu costumo explicar para o paciente em percentual, olha, seu rim está funcionando 40%. Quando o senhor nasceu, estava lá mais ou menos 100%. Então, 60% o senhor já perdeu, mas o senhor ainda tem 40%. Então, vamos trabalhar nesses 40 aí, seu João. Aí o senhor tem que me ajudar. Vamos reduzir bem o consumo de sal. Se o senhor continuar comendo sal, do jeito que o senhor está comendo, o remédio de pressão não faz efeito direito. Então, preciso que o senhor reduza drasticamente o consumo de sódio. Aí eu explicaria para ele quais são os alimentos ricos em sódio. E explicaria também que só a amlodipina não está conseguindo controlar a pressão arterial. A amlodipina é um excelente antihipertensivo, só que ele tem algumas questões, né? Mas em mulher até ele pode dar edema, não sei se ele está demasiado ou não, se ele está usando o remédio direitinho. E ele também tem um efeito em relação à proteinúria, você me ajuda aí, Mitch? Apesar dele ser um excelente hipotensor, ele pode ter na verdade, em relação à proteinúria, ele não é uma droga excelente. Eu acabo usando frequentemente em associação, né? Mas não é a droga de escolha para esse paciente. Está com 43 taxa de filtração glomerular. Isso, CKDF. Alguém aqui, a Vitória falou no chat que ia acrescentar o IECA. Pois é, eu acho que o IECA seria uma boa opção e talvez o diurético, mas eu iria aos poucos, sabe, Vitória? Eu faria o seguinte. Bem, primeiro, se ele está bem adaptado à amlodipina, apesar da pressão não estar excelente, já caiu, está 150/90 depois que ele começou a tomar amlodipina, não é isso, Mitch? No consultório, 170/110, mas em casa tem ficado 150/110. Isso. Eu não tiraria a amlodipina, não. Apesar de eu saber que a amlodipina tem um efeito aí que não é tão benéfico em relação à proteinúria, eu associaria a IECA e faria um novo pedido de creatinina para uma semana depois ele trazer para mim. E iria fazer alguns outros exames. Eu não sei se a Vitória quer me ajudar aí com os exames, Vitória. Que exames que ela pediria? Colocaria o IECA no esquema, mas pode usar sim, Vitória. Eu fico mais preocupada em iniciar a IECA quando a taxa de filtração glomerular já está mais baixa, abaixo de 30. Aí eu tenho um receio maior, sabe? Mas nesse momento, o uso do IECA ele é mais benéfico do que maléfico. O que tem que fazer é uma avaliação mais ou menos uma semana depois da creatinina sérica. Porque se subir até 30%, deixa quieto que a longo prazo isso acaba se estabilizando e é benéfico. Tem efeito antiproteinúrico e tem efeito em redução da progressão da doença renal crônica. Agora, se a creatinina subir além de 30%, aí você vai ter que dar um passo atrás e retirar o IECA ou o braço que você associou. Mas nesse momento dá para você usar sim.
E uma outra droga que talvez eu associasse, mas se for necessário, seria... Vamos dar nome aqui, Ana, para eles verem se mais ou menos a prática. Por exemplo, o quê? Qual IECA? Eu uso muito enalapril. Eu uso frequentemente. Enalapril. Na rede pública. Eu começaria assim, enalapril 10 miligramas de 12 em 12 horas. Manteria ângulo. Isso. Na verdade, eu ao invés do ângulo, eu vou deixar, que estava usando, eu deixaria. Se ele não tiver nenhuma queixa em relação à lodipina, tipo assim, ele está bem com a lodipina, não teve edema, não teve nenhum efeito colateral, eu deixaria. Quando eu associo amlodipina, gente, não sei se vocês sabem, ele é um bloqueador de cálcio, né, de hidropiridínico, né? Bem, para pacientes que têm proteinúria, é melhor usar o não hidropiridínico, né? Como, por exemplo, o diltiazem, que tem efeito antiproteinúrico, né? Mas eu deixaria, porque a gente sabe que abaixar a pressão arterial com qualquer antihipertensivo é benéfico em relação à redução da progressão da doença renal, né? A retardar a progressão da doença renal. Então, só para resumir, eu deixaria a amlodipina e associaria enalapril 10 de 12 em 12 horas. Só quis dizer que se eu fosse iniciar um bloqueador de canal de cálcio, ou eu faria o diltiazem, ou eu até usaria de hidropiridínico, mas eu prefiro usar um Novamlo, que é o levoamlodipina, que costuma ter menos edema, tá? Então, uma observação. E o diurético já começaria também, Ana? Olha só, se ele não tiver efeito colateral, não tiver edema com a lodipina, eu não iniciaria ainda não, Mitch. Eu ia esperar. E os exames, o que a gente pediria para ele? Será que a Vitória quer ajudar, Vitória? Ou qualquer outra pessoa, né, outro aluno que tiver aí? Eu falei que assim, eu vou dosar creatinina uma semana depois. Para aumentar até 30%, deixa quieto. E além da creatinina, vocês pediriam mais algum exame? Creatina sérica, tá, gente? Do sangue. Só lembrando, né? Um paciente com, além de hipertensão, creatinina alterada, então está sugerindo ali, por essa creatinina, se for a basal dele, que ele já tem uma filtração de 43. É um paciente portador de quê, gente? De doença renal crônica, né? E aí pode ter algumas complicações já de doença renal crônica. E olha o EAS desse paciente, gente. Tem proteína, né? Tem uma cruz de proteína. Ninguém falou que microalbuminúria. Só tem uma questão, ó. Vamos lá. Se eu tenho uma cruz de proteína no EAS, não sei se vocês vão lembrar, o EAS ele só consegue detectar que tipo de proteína? Albumina, muito bem. E eu só consigo identificar albumina no EAS quando a perda urinária em 24 horas está em quanto? Acima de 300 miligramas. Então, olha só, se eu já tem uma cruz de proteína no EAS, é porque essa albuminúria já está acima de 300 miligramas. E a microalbuminúria é quando a perda está entre 30 e 300. Então, para quantificar essa proteinúria aqui, eu concordo que tem que quantificar. Mas o que seria melhor do que a microalbuminúria nesse momento, uma vez que você detecta já a proteína no EAS? Como é que poderia ser feito, gente? Proteína total e frações é no sangue. Quando você vai fazer, por exemplo, síndrome nefrótica, você quer saber se a albumina sérica está abaixo de 3, né, gramas por decilitro, no sangue, você pede proteína total e frações. Para você identificar, para você quantificar essa proteinúria do EAS, já que já tem proteinúria no EAS, você pode pedir o quê? A mesma urina que faz o EAS também pode colher o que na urina? Que estima aí proteinúria em 24 horas? Como é que chama, gente? Quando você
pega na urina, numa amostra isolada, numa amostra de urina, tem que ter que fazer a urina de 24 horas. Para você dosar proteinúria de 24 horas. Mas é o equivalente. Como é que você faz? Muito bem, gostei, Vitória. Relação proteína-creatinina, isso aí. Relação proteína-creatinina também a gente chama de SPOT, né? Ela serve para você fazer uma estimativa da proteinúria de 24 horas. É por aí mesmo, né? E aí, como é que vocês esperam que seja? Vamos supor, esse paciente é um paciente hipertenso há 10 anos, né? Já com comprometimento da função renal, ainda hipertenso, o EAS tem uma cruz de proteína, e aí a gente quantifica. A relação proteína-creatinina, vocês esperam que dê quanto, mais ou menos? Pela aula que o professor Alexandre deu para vocês, vocês esperam encontrar essa proteinúria até quanto? O que também seria proporcional ao EAS que foi descrito. Vamos reformular aqui a pergunta para vocês entenderem mais ainda. Esse paciente aqui, para a gente ficar tranquilo no ambulatório, a proteinúria tem que vir mais para baixa ou uma proteinúria nefrótica? Se o que está acontecendo com ele é por conta da pressão alta, se não tem nada além da pressão alta, assim, se a causa da doença renal dele é o fato dele ser hipertenso há 10 anos, então a doença renal é consequência da hipertensão arterial, isso, como é que você espera que seja a relação proteína-creatinina? Mais baixa. Mais baixa. Isso aí, né? Então, geralmente, essa perda de proteína é abaixo de 1 grama, entre 500 miligramas e 1 grama. Às vezes até, né, acima de 30 miligramas de albumina em 24 horas já está alterado, né? Mas essa perda geralmente é abaixo de 1 grama. Tanto é que você não biopsia. Lembra? Adulto com mais de 1 grama de proteína em 24 horas é indicação de biópsia. Por isso que muitos desses pacientes não são biopsiados. Porque eles vão perdendo função renal ao longo do tempo e a proteinúria é abaixo de 1 grama. Tá? E aí, outros exames? Ó, é um paciente que tem uma taxa de filtração glomerular de 43 ml minuto, não é isso? Vocês ainda vão ter aula de doença renal crônica. Mas quando você tem doença renal crônica, você tem algumas complicações quando a taxa de filtração glomerular cai abaixo de 60, né? Que, aliás, por definição, uma das definições de doença renal crônica é a taxa de filtração glomerular menor que 60 por mais de 3 meses. Falaram que ultrassom renal é um exame importante, né, Ana? Certo, né, Mitch? O professor Mitsu falou. Como é que está o ultrassom renal de um paciente com comprometimento renal pela hipertensão? Já lesou o rim. Como é que eu espero que esteja esse ultrassom? Como é que estão os rins nesse ultrassom? Vamos lá, como é que vai estar o tamanho renal? 40 de filtração, se for uma nefroesclerose hipertensiva, exatamente, já deve ou se não está muito diminuído, já é um rim já para o limite inferior, né? Já tendendo a diminuir, né? Talvez já com algumas outras alterações, tipo já uma relação córtico-medular, que não é aquele espetáculo, né, Ana? Isso. Mas é um progressivo, né? Então a gente tem que saber que as coisas não são estáticas, são dinâmicas, né? E a gente tem que interpretar tudo num contexto, mas é isso aí mesmo, diminuído. Ou com essa diminuição. Muito bem. Se a gente pega um rim bonitão, um rim de 12, 13 centímetros nesse paciente, com aquele córtex pretinho, igual um ultrassom normal, a gente tem que ter o raciocínio o quê? Inverso, né? A gente pensaria o quê? O que a gente pensaria se a gente pegasse um rim de 12, 13 centímetros com esses exames? Não seria o mais frequente, mas às vezes acontece. Aí qual que era o nosso racional?
Opa, muito bem, Vitória. Que a hipertensão... Não é a causa, talvez, isso. Isso aí, muito bem. É assim que você está raciocinar, né? Porque, assim, a hipertensão ela vai machucando os rins e os outros órgãos-alvo ao longo do tempo. Então, para chegar a ter alteração da função renal, o rim tende a ficar diminuído. É claro, gente, isso não vai acontecer da noite para o dia. Depende do momento em que você pega esse paciente. Pode ser que não esteja tão ainda reduzido o córtex, pode ser que a relação córtico-medular não esteja tão diminuída, mas você de maneira alguma vai encontrar um rim aumentado de tamanho ou mais grande do que diminuído, né, Mitch? Então, se for normal, com 12 centímetros, tem alguma coisa errada, né? Ou a gente ia pensar numa causa de doença renal crônica que não diminui muito o tamanho renal, ou a gente ia pensar em quê? Injúria renal aguda. Será que esse paciente não tem uma causa de injúria renal aguda que a gente não identificou? E aí, para diferenciar se esse paciente é crônico ou agudo, vocês têm direito a pedir um exame para o paciente. Qual que é? O exame que ele tenha, talvez, guardado lá no fundo do baú. Antes da biópsia, Isabela, antes da biópsia. Isso. Muito bem, creatinina basal. Aí se eu pego uma creatinina, esse paciente fez um exame há 3, 4 meses atrás. Há 3, 4 meses atrás era uma creatinina de 1,8, 1,7, 1,9. Qual que é o meu racional? Que ele é crônico ou agudo? Hein, gente? Se eu pego uma creatinina prévia que é próximo da atual, sugere que ele é crônico. E aí eu vou procurar causas de doença renal crônica que não diminuem o tamanho do rim. Se eu pego a creatinina dele há 3 meses atrás era 1 e agora está 1,8, aí sugere que alguma coisa aconteceu. Vou começar a pensar mais em quê? Injúria renal aguda. E aí se tem dúvida, aí ela pergunta, você indicaria a biópsia? E aí, Ana, indicaríamos a biópsia? Paulo? Paulo está por aí ainda? Cadê o Paulo? O Paulo tem problema de conexão, Mitch. Eu acho que ele não está, porque acho que ele caiu a conexão dele. Não tá, não. Aí, nesse caso, aí sim seria um caso que nós indicaríamos a biópsia, né? A não ser que a gente identifique logo algum outro fator, né? Aí, nessa dúvida, talvez seria uma boa indicação de biópsia, até mesmo para saber se a gente não está perdendo a oportunidade, por exemplo, de tratar uma glomerulopatia. Outra coisa que ajudaria também, né? Opções, né? Por exemplo, um fundo de olho. Se você tiver na dúvida, você pede um fundo de olho, vem uma retinopatia hipertensiva, o que você entende? Que esse paciente ele tem hipertensão há mais tempo, né? E é tempo suficiente de lesar a retina, e o que está acontecendo na retina é semelhante ao que está acontecendo no rim. Então, é o fundo de olho, né? A gente vai ter ali cruzamento arteriovenoso patológico, né? Os estágios iniciais da retinopatia hipertensiva, né? Não vai ter estágios mais avançados, porque aí está mais relacionado à hipertensão maligna, né, Mitch? Mas você vai ter alteração de retinopatia hipertensiva. Ou então você pede um eletrocardiograma ou um eco e encontra hipertrofia ventricular esquerda. Opa, mais um ponto a favor de nefrostourose hipertensiva. E como o Mitsu falou, o diagnóstico da nefrostourose hipertensiva benigna é através da avaliação clínica, né? Normalmente, quando você junta essas peças do quebra-cabeça, e essas peças apontam para o fato da hipertensão ser a causa da doença renal, você não precisa fazer biópsia. Agora, se você vai lá, fundo de olho normal, eletrocardiograma ou eco não tem hipertrofia ventricular esquerda, ultrassom com rim normal aumentado de tamanho. Opa, tem alguma coisa estranha, está fugindo do que eu esperaria. Peço um EAS, vem hematura e proteinúria. Opa, tem alguma coisa estranha. E aí, sem dúvida, vai estar indicada a biópsia. Tá certo? Mitch, gostei. Um caso simples, muito do dia a dia,
né? É bem o que a gente vê mesmo, né? Só completar os exames de sangue, Ana, para eles irem acostumando. Bem, em paralelo, tem um paciente que tem hipertensão, que tem alteração da função renal. Como dito, ele tem uma taxa de filtração glomerular de 43 ml minuto. Então, gente, se ele tem uma creatinina, por exemplo, de 4 meses atrás, uma creatina de 1,7, 1,8, eu já defini que ele tem doença renal crônica, porque ele tem uma taxa de filtração glomerular estimada em menos de 60 ml minuto há mais de 3 meses, né? E aí eu espero que ele tenha, então, outros tipos de complicações da doença renal crônica. Quais seriam? Vocês têm alguma noção sobre alguns cuidados que a gente tem que ter no paciente com doença renal crônica, as complicações que eles apresentam? Porque doença renal crônica, gente, é uma doença, tudo bem, é um comprometimento maior do rim, mas ela acaba reverberando de forma sistêmica. Então, eu tenho um comprometimento sistêmico desse paciente. E alguns comprometimentos mais significativos. Vocês têm noção do que eu tenho que ficar atenta no paciente com doença renal crônica? O que eu espero encontrar? O rim produz eritropoetina. O que a eritropoetina faz? Anemia. Muito bem. Então, qual o exame para ver anemia? Hemograma completo. Isso aí. Isso aí. É importante na anemia da doença renal crônica, muitas vezes é associado também, anemia de doença renal crônica por deficiência de eritropoetina. Mas esses pacientes com doença renal crônica, vocês vão ver na aula de doença renal crônica, também muitos dos pacientes também têm um tipo de anemia. Qual é esse tipo? Anemia por deficiência de quê? Vocês tiveram autoanemia na hemato? É a causa mais comum de anemia. Ferro. Então, o meu paciente, eu tenho que pedir perfil de ferro, né? Ferro sérico, ferritina, saturação de transferrina. Agora, é importante me explicar para eles que a anemia ferropriva do paciente com doença renal crônica, né? É uma anemia que tem a ver, até o paciente ele fica inapetente de fato, né? Ele vai diminuindo o consumo dos alimentos, mas é mais do que isso, tem a deficiência da absorção de ferro. Eu acho que eles veem isso na parte de hemato, né? Daquela produção de pepsidina pelo ferro, que bloqueia a absorção intestinal de ferro. Tanto é que esse paciente eu tenho que fazer a reposição de ferro por via parenteral, ou intravenoso ou intramuscular. Não adianta fazer ferro por via oral, porque ele não vai absorver, tá? Então, o primeiro momento no tratamento da anemia desse paciente é avaliar o estoque de ferro. Se precisar, eu reponho o ferro. E depois eu vou repor a eritropoetina. Tá certo? Mitch sempre fala isso, né, Mitch? Que a principal causa é o déficit de eritropoetina, mas primeiro ponto a ser trabalhado, a primeira coisa que eu tenho que ver é a reserva de ferro. Porque se eu der eritropoetina, gente, a eritropoetina, ela estimula a medula óssea a produzir a série vermelha. Mas tem que ter matéria-prima. A matéria-prima é o ferro. É tipo uma fábrica. Não adianta eu falar assim, vai lá, produz calça jeans, né, que é o estímulo. Se você produzir calça jeans, eu compro tudo. Estou estimulando a fábrica a produzir. Mas se a fábrica não tiver a matéria-prima, que é o jeans, o tecido, não adianta nada. Então, primeiro eu tenho que dar a matéria-prima, avaliar o estoque. Se tiver baixo, repõe, para depois estimular. Vou falar só mais um, além da anemia. Se eles sabem pelo menos. Porque a gente vai dar essa aula ainda, né? Qual outra preocupação que eu tenho que ter num paciente com uma taxa de filtração glomerular abaixo de 43 ml minuto? Vocês têm alguma noção? Ajuda aí, gente. Os eletrólitos comuns a gente acaba pedindo também, né? Até mesmo porque os pacientes são hipertensos.
Normalmente a função renal a gente acaba repetindo, aproveita a oportunidade de estar coletando sangue. Mitch, como a gente vai iniciar a IECA para esse paciente, né, o potássio tem que realmente ficar de olho, né? Tem importante, a creatinina. Tem insuficiência renal e eu estou associando IECA, então tem que dosar a creatinina. Quando eu for uma semana depois de repetir a creatinina, eu repito o potássio também, né? Gente, o paciente com doença renal crônica tem alteração do metabolismo do cálcio do fósforo, do metabolismo ósseo, né? Então, eu tenho que fazer a avaliação do cálcio do fósforo. Ele tende a ter hiperfosfatemia e hipocalcemia, pelo menos inicialmente. O hiperparatireoidismo secundário, né? Então, eu tenho que ficar de olho no cálcio, no fósforo, dosagem de vitamina D, né? E no PTH. Então, são exames também que eu vou solicitar, tá bom? Acho que é isso, né? O bicarbonato, geralmente eu doso quando a taxa de filtração glomerular está abaixo de 30 ml minuto, que é quando a gente começa a ter alteração ácido básica, principalmente, né, Mitch? Eu doso quando está abaixo de 30 ml minuto, a dosagem do bicarbonato venoso, tá? O lipidograma, né? Que é um paciente hipertenso, né? Está entrando no protocolo, né? O lipidograma é fundamental, né? Lembrando, a gente falou isso na aula de diabetes, né? Então, paciente com doença... De alto risco, né? O paciente de doença renal crônica, gente, é um paciente de alto risco cardiovascular, né? Ele é hipertenso e tem doença renal crônica, então ele tem elevado risco cardiovascular. Não sei se vocês sabem disso, um paciente que faz diálise, paciente em hemodiálise de 18 anos, tem o mesmo risco cardiovascular de um paciente de 80 anos que não faz hemodiálise. Não é isso, Mitch? Mais ou menos isso? Isso aí. Então, assim, teve um artigo que eu vi uma vez comparando também os vasos, né? O índice de calcificação do paciente dialítico com 18, 20 anos com um idoso. Parece um vaso de um idoso, tamanho calcificação vascular. São pacientes de alto risco. Isso acontece na coronária também. Né? A gente fala em vaso sanguíneo, eu estou pensando nas artérias cerebrais, nas coronárias. Então, pacientes de alto risco cardiovascular. Tá? Quando a gente fizer aquele score de Framingham, né, aquelas calculadoras, a gente vai ver ali o risco cardiovascular bastante elevado. Tá? Bom, acho que dá para encerrar nesse caso, né, Ana? Dá, Mitch. É interessante. Esse caso é um caso, assim, igual a Ana falou, do dia a dia. Nosso dia a dia. Muito bom. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Não? Uma nova mensagem aqui, deixa eu ver. Não, tem um agradecimento, Mitch. A gente que agradece, né? Acho que esse formato aqui acaba que dá a oportunidade aí da gente acabar discutindo, né? Até entre nós aqui, professores e tudo mais, acho que cria uma experiência aí diferente para vocês também, interessante. Para a gente é bem interessante isso. Tá, jóia, Isabela. A gente vai. Então, acho que podemos encerrar, né? Um grande abraço aí para vocês, né? E até a próxima. Tchau, Ana. Tchau, Mitch. Acho que o Paulo também já não está, a conexão deve estar ruim. Vou encerrar aqui então, tá? Vai.